óbvio que é uma derrota para o Macron, certo? Porque se confirmados os resultados todos, acho que seria o equivalente à perda de 1/3 da influência que o sujeito tem no nível municipal. E essa é a primeira eleição do partido dele. Então, um teste real, a presença política dele, a influência política no espaço. E a eleição francesa tem relevância porque é um espaço em que o politicamente correto, que o Macron representa, conflita, se prontifica para o conflito, e é exigido também se prontificar ao conflito político, como uma espécie de antecipação da maré das influências culturais, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Tem muita gente que vai descrever essa eleição como um massacre. Mas também eu acho que existe pressa do outro lado em querer talvez configurar uma vitória para Le Pen. É claro que a Le Pen continua sendo a principal contestadora à cadeira do Macron, mas frequentemente, quando eu observo a observação de analistas políticos sobre essas experiências eleitorais na Europa, nos Estados Unidos, eu vejo muita gente com a ótica do Brasil, e o contrário também é verdade, né? Vice-versa. Muita gente olha o Brasil tentando impor seu espectro de observação política nacional, né? ou que seja de sua cultura, nesse caso, né? Já que o nacionalismo em si já é um espaço de contestação política na França atual. Então, é importante entender que esse movimento dos coletes amarelos, ele não é exatamente um movimento por liberdade. Existe muita divisão naquilo que se demandava naquele período. E o grande adversário do movimento de 2 anos atrás, o grande adversário do movimento era o Macron. E o grande derrotado hoje é o Macron. A minha ressalva é apenas àqueles que apressadamente queiram também anunciar aí uma vitória da Le Pen. Quem, na verdade, controlou cidades importantes, acho que perdeu em Lille, mas ganhou Lyon, ganhou Estrasburgo, ganhou Bordeaux, foram os verdes. Isso, de certo modo, deve favorecer uma reorganização da influência política na medida em que se apresentem eles no quão cooptáveis são a participar do projeto político que Macron encabeça. Claramente, Macron já fracassou como sucessor de Merkel. Isso fica muito explícito, considerando a fragilidade dele e da sua popularidade, consequentemente, dados os movimentos com os quais se confrontava, movimentos populares, né? Ele não tem base. Ele não tem alicerce popular. Mas o principal fato, para mim, na minha interpretação, dessa eleição municipal é a abstenção de 60%. Uma abstenção que quase chega a 60%. Na verdade, eu não sei, não me lembro agora se eu estou arredondando isso para cima ou para baixo, mas 60% é o referencial. Isso é surreal.
é surreal. Fragiliza demais qualquer presença política. A gravidade do representante é muito fragilizada. Claro que se tem a desculpa, né, a escusa da pandemia, mas a regra do jogo não era essa, não se insistiu fazer a eleição nessas condições. E o principal rosto nos dois casos, tanto da insistência com o cronograma, mas também com o prurido, o politicamente, todo esse pretexto com o qual nós aqui também no Brasil já estamos habituados de se utilizar a saúde como instrumento de tirania. O rosto disso, né, de constrição de liberdades, constrição de movimentos, quem é o rosto disso? O rosto disso é o politicamente correto, frequentemente. Então esse rosto na França tem o nome do Macron. Tem a identidade do Macron. Ele também foi o principal prejudicado. Gravemente prejudicado. Esse, para mim, é um indicativo mais interessante a se observar para quem queira, como eu, olhar a eleição francesa como uma etapa, como um testemunho do conflito cultural maior que alcança não só o Brasil, mas a totalidade dos teatros de poder, né, os teatros de liberdade, os teatros onde se debate mais visceralmente, mais incisivamente, ética e conceito, onde as questões estão sendo fundamentalmente discutidas, como aqui no Brasil, na nossa guerra de trincheiras cotidiana entre Bolsonaro e STF, etc. Então, observem, ali nós estamos falando de um movimento que desabona o principal gestor do país, né, a situação atual de poder do país, mas esse cara também tem perspectivas de projeção potestativa lançadas para a totalidade da Europa, uma coisa jamais confusa. Esse movimento, por sua vez, ele não é fundamentalmente, como eu descrevi, um movimento de liberdade. Eu não ouço essas pessoas pedindo por autonomia, eu não ouço essas pessoas pedindo e pedindo que eu me refiro não só no passado, mas as consequências do movimento para a atualidade, né? Não só nesses 2 anos de presença política, mas também nas consequências que se projetam para a eleição presidencial, talvez, por exemplo, quando seriam adversários os grupos alinhados com a Le Pen e eventualmente aquilo que seja a ela contrário, porque não se sabe sequer, não me parece claro que Macron seria a cabeça desse movimento, porque o seu primeiro-ministro tem mais popularidade do que ele de acordo com as pesquisas, queira se dar validade ou não a isso, mas uma referência que para eles é muito válida, né? Não são eles que sempre se arrogam validade ao status quo das pesquisas. Pois bem, as pesquisas dão, e inclusive ele foi eleito, né, na eleição em que ele concorreu. Na eleição em que ele concorreu, o primeiro-ministro do Macron, o primeiro-ministro foi eleito. A popularidade dele é maior e ele foi vaticinado pelo seu público, que não é um indicativo, me parece, muito favorável a Macron, a capacidade que Macron tem de encabeçar. Mas é muito possível que aquele sujeito ele procure manter sua influência pela retaguarda, não sei. Não me parece ser o tipo do cara que aceita uma posição subalterna, ele parece imensamente ambicioso. Não sei a interpretação que eu faria. Mas, vamos voltar para a análise dos movimentos. Quando você olha, você não vê esses movimentos pedindo análise de base cultural, né? Projeção cultural. Você não vê os caras pedindo uma pauta de movimento efetivamente libertária, por constrição do Estado, pedindo armas, reconhecendo
reconhecendo máximas como, vamos dizer, a da reunião ministerial, um povo armado jamais será escravizado. Não é esse tipo de índole, não é esse tipo de presença cultural que está arraigada e parece vivificar os elementos fundamentais, centrípetos, né, que magnetizam coesão ao movimento, ou a esses movimentos políticos contestatórios, né, antagônicos ao Macron. Não parece esse o caso. Eu sempre olho, cada vez que eu estudo esse movimento, esses coletes amarelos e tal, os movimentos de conflito com o Macron, cada vez mais eu tenho a impressão de que são movimentos por mais Estado, por uma reorganização do Estado, que envolva... Existe muito discurso anticapitalismo, sabe? Anticapitalismo, um discurso anti... Inclusive Paris, acho que elegeu um socialista. Talvez tenha sido assim, não me lembro agora, mas existe muito discurso anti-Estado, muito discurso anti-rico. Aumentar as taxas dos ricos e não sei o quê. Não é só a sobrecarga do Estado na classe média. E além disso, o que se entende como sobrecarga do Estado na classe média? Porque uma coisa, por exemplo, são os movimentos contestatórios que existem no Brasil da sobrecarga do Estado na classe média em liberdade. Em liberdade. Por exemplo, a crítica que diversos movimentos bolsonaristas fazem sobre governadores e prefeitos que pretendem constranger liberdades individuais sob o pretexto da quarentena. Isso é uma expressão de movimento que eu encontro em 2015, certo? No período do impeachment já. Esse tipo de contestação da amplitude da autoridade do Estado influir na esfera de comportamento individual, isso aqui já, no Brasil, é uma regra entre esses movimentos que desembocaram, que resultaram na eleição do Bolsonaro e o sustentam em popularidade. O movimento pró-arma, né, essa presença de relação entre liberdade e autonomia política, autodefesa, né, garantias individuais de liberdade, como o direito, né, à posse de arma, etc. Esse sistema de consciência, de autodefesa dos direitos, eu não olho isso lá, cara. Eu vejo, tento encontrar, me parece que tudo remonta a 1700, ao conflito de identidade entre as duas revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Parece que eu estou de novo vendo uma experiência de atrito identitário entre as duas revoluções, entre uma revolução que é fundamentalmente uma revolução anti-tirania, que é a Revolução Americana, e uma revolução que é fundamentalmente uma permuta de tirania, que é a Revolução Francesa.